Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. A nossa aula de hoje você já sabe que é gramática e também a aula a seguir também vai ser ortografia. Bem, eu sou a professora Vanderlane, você já sabe, então eu te convido a gente começar essa aula de hoje fazendo aquela leitura prazerosa, né? Que é a hora melhor do dia, a hora da história. Então, vamos lá. A história de hoje é O Pássaro Sem Cor, de Luiz Norberto Pascoal. Era uma vez um pássaro que tinha nascido diferente dos outros. Ele não tinha cor e todos o chamavam de pássaro sem cor. Sempre que o chamava assim, ele ficava triste. E ainda brincavam: "Ah, se não tem cor, não é pássaro." Ele andava e voava de lá para cá sem saber o que fazer. Um dia ele encontrou um velho pássaro muito inteligente e capaz de explicar coisas difíceis. Perguntou-lhe: "Por que não tenho cor? Por que você é especial?" "Porque você é especial, um pássaro mágico", respondeu o velho. "Você tem mais cores que os outros, mas ninguém ainda conseguiu vê-las. Descubra a mágica que existe em você e será o mais colorido de todos." "Mas como, grande mestre?" perguntou o pássaro sem cor. "Como vou descobrir esse segredo mágico?" E o velho pássaro disse: "Descubra-se. Saia caminhando e voando. Veja o que você pode fazer pelos outros e como deixar o mundo melhor. Aí saberá o quão colorido e belo você é." O pássaro não entendeu direito, não sabia o que fazer, mas resolveu seguir o conselho. Caminhando e voando, viu alguém que precisava de ajuda, que se afogava e chamava: "Por favor, alguém me ajude." O pássaro sem cor saiu à procura de ajuda porque um menino se afogava. Quando foi salvo, disse: "Nossa, pássaro vermelho, que maravilha! Você é um anjo. Quando vi você, sabia que me salvaria." O pássaro sem cor ficou assustado. Era a primeira vez que alguém o chamava de vermelho. Perguntou: "Por que você me chamou de vermelho se não tenho cor?" E o menino disse: "É lógico que você tem cor. E é linda. Você é vermelho, a cor da vida, a cor do sangue." O pássaro realmente estava vermelho. Ele agradeceu e disse que ajudar era a sua obrigação e continuou seu caminho. Logo depois, o pássaro viu uma fumacinha no horizonte e voou para lá. Uma árvore pediu-lhe ajuda. "Pássaro, me ajude! Começou a pegar fogo na floresta e eu não sei como apagar." "Você pode encher seu bico de água no rio e jogar um pouco aqui." Correndo e voando muito rápido, o pássaro foi até o rio várias vezes, encheu o bico de água e jogou nas árvores que pegavam fogo. Foi e voltou muitas vezes até que o fogo se apagou. A árvore agradeceu dizendo: "Que bom que você passou pelo meu caminho, pássaro verde. Você protege a natureza, é amigo das árvores." O pássaro olhou para o próprio corpo e viu que de fato estava verde. Ele disse que só tinha cumprido seu dever e continuou seu caminho. Seguiu voando até que encontrou uma flor muito linda, bem amarela, que gritou: "Pássaro, vem até aqui, por favor." Ele foi até ela e disse, até lá e ela disse: "Tem um monte de bichinhos querendo comer minhas folhas e só você pode me proteger. Dê um susto neles de modo que fujam e nunca mais voltem. E aí eu poderei reluzir a luz amarela e deixar o mundo mais colorido." Ele imediatamente cantou tão alto que os insetos saíram correndo. A florzinha amarela disse: "Obrigada, pássaro amarelo." E ele respondeu: "De nada, só cumpri o meu dever de proteger as flores." O pássaro sem cor já nem sabia mais que cor tinha. Havia sido chamado de vermelho, de verde, de amarelo, mas continuou seu caminho sempre ajudando quem precisava, ou avisando quando havia perigo. Em cada lugar era chamado de uma outra cor: azul quando salvou o mar, rosa quando salvou os botinhos cor-de-rosa, enfim, todas as cores. Já muito intrigado, porque agora todo mundo chamava de pássaro colorido,
Ele voava pelas montanhas quando avistou um pássaro indo em direção à rocha. Parecia meio cego pelo sol, não percebendo o risco que corria. Ele saiu em disparada e desviou o grande pássaro do acidente iminente. Passado o susto, o pássaro, que era muito bonito, disse: "Pássaro sem cor, hoje você me salvou e ainda me deu uma lição. Eu debochava de você porque eu era lindo e você feio. Agora você é o mais belo dos pássaros e tem mais cores do que eu. E é mais respeitado. Como conseguiu isso? Você não tinha cor alguma. E hoje, comparado a você, me vejo muito menos brilhante. Como conseguiu essa mágica?" "Puxa, que elogio mais bonito", agradeceu o jovem pássaro. "Mas como tem certeza de que eu sou o mais colorido?" "Olhe-se nas águas do lago", respondeu o outro pássaro, "e veja quantas cores lindas você tem. É tão jovem e já é o mais respeitado de todos." Os dois se despediram, agradecendo um ao outro, e de repente apareceu aquele velho pássaro sábio. O jovem, agora muito feliz, perguntou ao sábio: "Como soube que eu era mágico e tinha todas essas cores?" E o velho disse: "Você tinha a bondade nos olhos, a inteligência nas suas perguntas e a vontade de nunca dizer não para quem pede ajuda. Eu tinha certeza de que, caminhando e voando pela vida, você iria ajudar muita gente e salvaria muitas coisas. E se tornaria o mais belo e o mais respeitado de todos os pássaros." A mágica da vida é esta: aquele que quer e sabe fazer o bem, que tem o desejo de ajudar os outros, sempre será o mais querido. Parabéns, pássaro sem cor. Você é o mais belo porque descobriu as cores da bondade com inteligência e determinação. Os pássaros coloridos são aqueles que buscam ajudar as pessoas próximas. A cada contribuição, eles se tornam mais lindos e respeitados por seus grandes exemplos de sabedoria e sua capacidade de pensar no próximo. Muito bem, bela história, belos ensinamentos. Então, vamos lá, aí, introdução ao nosso conteúdo, que traz como habilidade diferenciar palavras primitivas, derivadas e compostas e derivadas por adição de prefixo e sufixo. É isso aí que nós vamos estudar, a derivação por prefixo e sufixo. Tá, gente? Os prefixos e sufixos fazem parte da formação de palavras da língua portuguesa, sendo, portanto, de suma importância para o entendimento da língua. Basicamente, na língua portuguesa existem dois processos que dão origem às palavras, que é o processo de composição e o processo de derivação. É esse processo que a gente vai estudar hoje, agora, o processo de derivação. Nesse processo, devemos partir de um determinado radical. Como assim? A partir de uma palavra primitiva, né? Nós temos uma palavra primitiva, a gente chama de primitiva, aquela palavra que não provém, que não surgiu aí a partir de outra, né? E aquela palavra primitiva é quem vai dar origem a outras palavras. Então, quando eu tenho aquela palavra, que a partir dela eu dou origem a outras palavras, que até, inclusive, pode até ter, exatamente, né, ter significados diferentes, eu estou trabalhando aí no processo de derivação. E aí, quando eu acrescento um morfema, né, uma parte da palavra, no início dessa palavra primitiva, né, no início do seu radical. Radical o que é, professora? É aquela parte da palavra que não muda quando ela deriva. Por exemplo, eu vou colocar bem aqui, vou mostrar bem aqui para vocês, espero que vocês olhem aí. Vou colocar bem aqui embaixo. A palavra pedra. Pedra é uma palavra primitiva. É ela que dá origem a outras palavras, que eu vou derivar ela. Ela se deriva para a palavra pedreiro. Esta parte da palavra que não muda quando ela se deriva, é até a letra R, tá vendo? Esta parte que não modifica, que não muda, que permanece quando ela é derivada,
Essa parte é chamada de radical. Então, a partir de um radical eu vou formar outras palavras. E aí, por exemplo, quando a gente, olha aí, ó, processo de derivação. Durante o processo de derivação, obtemos novas palavras a partir de uma já existente, como eu falei. Então, se a gente levar em consideração a palavra mar, podemos obter outras palavras completamente novas, como marinheiro, marujo, marítimo. Observe que a palavra mar é a palavra primitiva, é a que vai dar origem. E o seu radical é aquela parte que não muda quando deriva, até a letra R mesmo. Ó. Então, ela todinha, a palavra mar, já é o próprio radical. Tá? O radical é aquela parte que não muda quando você deriva. Essa palavra primitiva não é originada de nenhuma outra, como eu falei para vocês. Mas por meio da adição de prefixos e sufixos, podemos dar origem a novas palavras. E o que são prefixos e sufixos? Vamos entender. Esses elementos que a gente mencionou anteriormente são usados para a formação de novas palavras a partir de um radical comum. Nesse caso, falamos do processo de formação de palavras denominado derivação, certo? Os prefixos e sufixos são afixos e possuem grande importância para o significado final de uma determinada palavra. Eles são afixos porque eles são fixados no início ou no final de uma palavra para formar outra. O prefixo vai depender da posição. Prefixo, quando eu coloco no início, antes do radical, né, da palavra primitiva, e sufixo são chamados esses morfemas que são colocados no final do final da palavra, tá? No final aí do radical da palavra. Os sufixos nominais são usados para formar substantivos e adjetivos, e os sufixos verbais são existem para formar verbos, tá? Por exemplo, tem aqui exemplo de prefixo e sufixo. O prefixo é colocado no início antes do radical, tá? É pré. Então, a palavra aí, contradizer. O prefixo contra foi acrescentado aí a palavra dizer, que é a palavra inicial, a palavra dizer, formando uma outra palavra, a palavra contradizer. Antivírus, é uma palavra derivada de vírus, que foi acrescentada a ela um prefixo que é anti, o prefixo anti. Hipertensão, também formada por derivação prefixal, foi colocado o prefixo hiper, aí juntando com a palavra tensão, tá? Então, o prefixo é colocado antes do radical para formar outra palavra. E o sufixo vai ser acrescentado já depois do radical, tá? No finalzinho da palavra. Por exemplo, a palavra florescer. O sufixo esser foi acrescentado no final aí da palavra, do radical da palavra flor, tá? Trovejar. O sufixo ejar transformou a palavra, o substantivo trovão, em verbo, tá? Ejar é o sufixo, foi acrescentado no final da palavra, do radical, aquela parte que não muda, que não muda, tá? Que não se modifica e permanece quando você vai fazer a derivação. Bem, os prefixos são afixos, como eu falei para vocês, que formam palavras por meio de um morfema, que é adicionado antes do radical na palavra, modificando o sentido. Porém, é importante frisar que normalmente eles mantêm a classe gramatical a qual pertence. Por exemplo, se é substantivo, vai continuar sendo substantivo, se é adjetivo, vai continuar sendo adjetivo, se é verbo, vai continuar sendo verbo. Geralmente, né, normalmente eles mantêm, dificilmente modificam alguma coisa. E esses prefixos, geralmente na língua portuguesa, eles são de origem latina ou grega. Vamos conferir alguns prefixos latinos ou gregos. Por exemplo, são o prefixo ab. O significado dele, ele vai dar um significado de afastamento. Por exemplo, abster-se, né? Abdicar. Ok.
ante, o prefixo ante, tem um significado de anterioridade. Contra tem um significado, o prefixo, né, contra, colocado no início, ele tem um significado de oposição, ele vai dar significado à palavra. Semi vai dar um significado de metade, por exemplo, semi-analfabeto, metade, mais ou menos mais ou menos analfabeto ou mais ou menos alfabetizado, entendeu? Então, semi-analfabeto, ele não é totalmente analfabeto. Tri dá o significado de três, tem um significado de três. Então, por exemplo, triângulo, três lados, três ângulos, certo? Diz, o prefixo diz, aí tem o significado de dificuldade, hiper, o significado de excessivo, muito, bastante, para, de proximidade e pró, de anterioridade. Bem, os sufixos que já são, né, os afixos que são colocados aí lá no finalzinho do radical, eles acabam por modificar o sentido também, alterando, só que, além de modificar o sentido da palavra, ele vai alterar a classe gramatical a qual pertence. Vamos lá conferir. Os sufixos são nominais, verbais ou adverbiais. Os sufixos nominais são aqueles que vai flexionar aí o grau. Vai transformar em aumentativo ou diminutivo. Por exemplo, a palavra grande, quando eu acrescento um sufixo lá no final do radical, o sufixo ão, eu posso, vou formar a palavra grandão, tá? Aço, da palavra primitiva rico, fica ricaço. Alhão, o sufixo alhão acrescentado na própria palavra grande, fica grandalhão. Arel, povarel, da palavra primitiva povo. Arra, sufixo arra, acrescentado à palavra primitiva boca, fica bocarra. Arrão ou zarrão, acrescentada à palavra primitiva homem, fica homenzarrão. Eirão, acrescentada à palavra primitiva boca, fica boqueirão. Uça, dentuça, né? Formando, cuja palavra primitiva é a palavra dente. Ok, e os sufixos diminutivos são aqueles que vai formar o diminutivo das palavras, mantendo aí o substantivo, tá, gente? Ou substantivo ou adjetivo também. Inho, Pedrinho, de Pedro, né? Pedrinho, se eu vou levar em consideração a pedra, diferente do nome aí, de nome próprio para comum, eu vou levar pedra, pode ser pedrinha, entenderam? Zinho, ele é acrescentado à palavra primitiva avô, fica avôzinho. Acho, acrescentado aí no finalzinho do radical da palavra primitiva rio, forma riacho. Eco, ixo ou ixa, acrescentado ao final, o sufixo estará sempre acrescentado ao final do radical. E sendo da palavra primitiva barba, vai ficar barbicha. Eco, ao final de sono, que é a palavra primitiva, fica soneca, no caso eca, né? Ela, de via, palavra primitiva via, eu acrescentando o sufixo ela, eu obtenho a palavra viela. Ote, acrescentado à palavra primitiva velho, eu vou ter uma outra palavra que é velhote. Isco, acrescentado aí ao final do radical da palavra primitiva chuva, vai ficar chuvisco. Pronto? Os sufixos verbais são aqueles que se juntam ao radical objetivando formar verbos. Pronto. Confira na tabela. Os sufixos nominais formam substantivos e os sufixos verbais formam verbos. Tem aí o final ejar, ear e ejar, o sufixo. O significado deles é a ação que se repete. Por exemplo, folhear, gotejar.
das palavras primitivas folha e gota. Outro sufixo, icar, itar, iscar, que formando a nova palavra, eles vão ter um significado de uma ação diminutiva que se repete. Por exemplo, bebericar, saltitar, petiscar. Das palavras primitivas, beber, salto e petisco. Os sufixos ser e ser são a ação que principia, né? Por exemplo, a palavra amanhecer, da palavra primitiva manhã, ou amanhã, isso, o verbo. E florescer, da palavra primitiva flor, certo? Também temos o sufixo mente, que aí geralmente ele é acrescentado no final do radical, formando umas outras palavras que a gente chama de advérbio. Então, o sufixo mente também forma outras palavras com outros significados. Exemplos. Um exemplo que eu tenho aqui rapidamente, cuidadosamente, justamente, entre outras. Ok? Então vamos nos exercitar. Vamos ler aqui essa tirinha. Olha, a Magali. Vamos lá, do Maurício de Souza. Olá, garotinha. Quem diz isso é o sapo, olha aí, ó. Olá, garotinha. Dê-me um beijo e terá uma bela surpresa. Schwack. Um príncipe. Bah, pensei que fosse se transformar num pipoqueiro, padeiro. Vamos lá. Retire do primeiro balão uma palavra formada por sufixo. Sufixo é aquele morfema acrescentado ao final do radical, que vai formar uma outra palavra. Temos aqui, o radical é a parte que não modifica da palavra primitiva. A palavra primitiva é garota, acrescentado a ela foi acrescentado o sufixo inha. Então, a palavra que a gente vai escrever bem aqui é a palavra garotinha, tá? Ok, próximo. Retire do último quadrinho uma palavra formada por prefixo e duas por sufixo. Prefixo acrescentado antes do radical, tá? Então, um príncipe, pensei que fosse transformar. Transformar é uma palavra formada por prefixo, o prefixo trans. Vem aqui, deixa eu mostrar para vocês. Trans. Modificando aí a palavra formar, forma inicial. Então, foi acrescentado o prefixo trans. Esta é a palavra que a gente vai colocar aqui. A primeira, transformar. Ok? E duas formadas por sufixo. Sufixo que vem no final do radical. Pipoqueiro, de pipoca. E padeiro, de pão. Eu vou colocar elas aqui. Pipoqueiro. São duas formadas por sufixo. E padeiro da palavra primitiva pão. Prontinho. Resolvi. Então, próximo, vamos nessa tirinha. Você se incomoda quando seu pelo fica sujo de cocô? O coelho responde, não. Olha o que o urso faz, já que ele não se incomoda. Enfim, Ana fala, vou até riscar aqui, gente, peço desculpa a vocês. Deixa eu mostrar aqui. Ana fala uma palavra formada por prefixo. E aí a gente vai transcrever ela aqui. Qual é a palavra formada por prefixo? É a palavra incomoda, porque a palavra inicial, a palavra primitiva é incômodo. Desculpa, é cômodo, tá? E aí quando eu vou transformar, derivar ela em uma outra, aí eu acrescento o prefixo in. Tá bem aqui, ó. E aí eu transcrevendo ela e destacando o prefixo in, tá? É a palavra incomoda. Ok. Eu vou ficando por aqui. Daqui a pouco a gente vai dar continuidade a esse conteúdo que vai falar aí sobre prefixo e sufixo.
né, que a gente está falando até agora, e aí eu vou esperar você tomar uma aguinha, pegar o seu material, organizar direitinho e até já já.